Eu quero testemunhar. Quero testemunhar. Eu quero quero testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Estamos de mais uma vez aqui com a queridíssima, amada, né, minha mãe, Ironeide, né, que vem trazer testemunhos muito lindos, né? Testemunhos das maravilhas que Deus tem feito, libertação, né? Testemunhos que vêm trazer transformação, né, na vida daqueles que escutam, né? E é essa a nossa oração, para que esses testemunhos edifiquem a vida das pessoas que precisam, né, que tragam mudança, né, traga reflexões profundas desse Deus que fez, que faz e continuará fazendo. Amém? Graça e paz, mãe. E aí, que é que a senhora traz para a gente hoje? Graça e paz. Que o Senhor abençoe a cada um dos ouvintes e que possa trazer respostas, conselhos, o testemunhar de hoje, para a edificação do nome do Senhor. Amém. O que eu me lembro no momento é que numa das viagens que eu fui, que o Senhor me mandou para o Rio de Janeiro, e chegando lá o Senhor mandou a gente ir para a casa de uma irmã minha, e o esposo dela trabalhava, era o trabalho, e ele precisava ir pelos matos lá, e nessa ida, ele quase que sofre um acidente, que ele recebeu um tiro, mas só que passou raspando pela cabeça dele, Isso no meio da mata, assim. no meio da mata. E ele chegou em casa assim, aperreado, apavorado. Aí disse, escapei por pouco. Então nós fomos orar. E minha irmã pediu para orar por ele e tal. Aí nós oramos. Aí o Senhor falou que tinham feito feitiçaria para ele. E que o nome dele estava em uma árvore que era perto de onde eles moravam. E deu o local tal. E no outro dia nós fomos. Nos preparamos, fizemos jejum, para porque não sabia o que se enfrentar. E nós fomos, foi minha irmã e a irmã que foi comigo, viajou comigo, que era minha companheira de viagem. E nós fomos fazer, para ver que árvore era que estava lá no local. E quando chegamos lá, a árvore era sinistra mesmo. A árvore estava plantada no meio da avenida, da rua, que era numa praia, e a árvore no meio da rua mesmo, uma árvore muito grande, já velha, porque o tronco era bem grosso, e uma árvore bem frondosa. Mas ao chegar dava medo, porque era bem sinistra, assim, escura, Tinha opressão, essas coisas. a gente sentia a opressão maligna, coisa ruim. E quando nós chegamos junto da árvore, a árvore é toda cheia de correntes amarradas e tinha potinho de comida pronta no pé da árvore, era cheio de coisa, e nome das pessoas. Era como se aquilo fosse um altar, alguma coisa desse E tipo, isso né? era coisa assim maligna mesmo, que era coisa do outro lado, coisa maligna mesmo. E aí tinha cruz, tinha correntes, e a árvore estava toda cheia dessas coisas, fitas, velas. Tinha foto, essas coisas. Foto não me lembro não,
mas tinha vela, tinha fita, tinha comida, corrente e os nomes, muito papelzinho com nome de pessoas. E essa árvore ela ficava entre o quê? Duas ruas, era? Ela. Era uma rua encruzilhada, feita uma cruz, Uhum. e era exatamente no meio da cruz, que ela Entendi. era numa praia lá no Rio, em Magé. E Era uma área movimentada, mãe, assim? não Não. era muito movimento, era uma praia meia Uhum. deserta. E quando nós chegamos bem pertinho que vimos isso, então coincidiu com o que o Senhor tinha falado, que o nome do meu cunhado estava nessa árvore. Mas que o Senhor, naquele dia, o Senhor ia desfazer toda a feitiçaria Glória a que tinha Deus. ali. E ali nós já estávamos preparados espiritualmente, tínhamos feito um jejum para enfrentar o que tinha que enfrentar, e ali nós ficamos orando, ligada no céu mesmo, para o Senhor desfazer tudo aquilo que estava ali naquela árvore. E na oração, quando eu estava orando, eu vi, descia do céu 3 círculos de fogo girando em sentidos contrários. Eles não giravam iguais, não, era sentido contrário. E aquele círculo desceu e ficou no tronco da árvore girando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Glória a Deus. E ali, de repente, o círculo aumentava o giro e subia com árvore e tudo. Isso na minha visão espiritual. Uhum. Subia com árvore e tudo que arrancava as raízes. Até as raízes eu via a árvore subindo com aqueles 3 círculos de fogo. Então o Senhor tomou a irmã e disse que estava desfeito todo o trabalho de feitiçaria que tinha sido feito naquela árvore. Naquele dia em diante não ia haver mais trabalho nenhum, que o Senhor tinha tirado o mal, tinha desfeito Glória a tudo. Deus. Ali nós terminamos de dar oração e foi uma alegria, assim, que minha irmã sentiu. A gente sentiu a presença do Senhor e agradeceu ao Senhor pelo que ele tinha feito. E ali eu creio que o Senhor desfez toda a feitiçaria que havia no local. Amém. Então, no caso, é incrível que Deus revelou, a senhora não sabia onde era essa árvore. Deus revelou a senhora, né, em visão, né? E a senhora foi atrás dessa árvore fisicamente, né? Sim, Então, aquela ação espiritual é como se Deus tivesse é, tirado aquele altar, digamos assim, aquilo que estava ali, né? Para um altar, todo aquele simbolismo espiritual foi quebrado, né? isso. Realmente foi isso que aconteceu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, gente. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Me lembro ainda que outra viagem que eu fiz ao Rio, em missão da parte do Senhor, eu ia com essa irmã, que sempre me acompanhava, a irmã Abilene, e sempre o Senhor nos uniu para viver assim, para viajar juntas Na obra, né? na obra de Deus. Então, nesse dia, nós fomos ir lá, fomos a uma praia que tinha uma igreja e fomos para visitar essa igreja, assistir o culto do domingo. E quando terminou o culto, o pastor nos chamou, disse, irmã, se a senhora
pode fazer uma visita a uma irmã que ela está bem mal. Ela só tem 3 dias de vida dado pelo médico e ela está em casa e está muito mal mesmo, que ela está com leucemia. E aí, quando terminou a escola dominical, nós fomos, entramos assim, era distante da igreja, mais ou menos 1 quilômetro a casa da irmã. E nós fomos e chegando lá, a irmã era uma irmã bem alvinha, assim, e ela estava com os lábios roxos, os olhos roxos, deitada numa cama, totalmente assim, quase sem vida mesmo, sem fôlego. E o esposo dela preocupado. E nós fomos, falamos com ela, quase não tinha força para falar. E o esposo dela nos contou que o médico só tinha dado uns 3 dias de vida para ela, que ela estava com leucemia grave mesmo. Os médicos já tinham mandado ela para casa para morrer em casa, né? E o esposo dela estava muito preocupado. Então, aí o pastor falou, vamos orar por ela. Aí nós oramos, mas na hora da oração, eu vi descendo do céu um tubo de plástico transparente, grosso assim. E o tubo descia e entrava nela do lado direito. E outro tubo saía do lado esquerdo, um tubo menor, Da região da barriga, né? da região da barriga, do intestino. E entrava aquele tubo e de repente eu via de dentro do tubo, descendo do céu, um sangue vermelhinho, transparente, transparente não, brilhante. Era um sangue brilhante descendo e entrando nela aquele sangue. E no outro tubo que saía do lado esquerdo, era uma água saindo dela. E eu vendo, durante a oração, eu vendo isso acontecer. E quando terminou, eu falei para o pastor e as irmãs o que eu tinha visto. Então a gente orou, agradeceu ao Senhor pelo que ele fez, por ter aceito a oração e fomos para casa. Quando foi à noite, o pastor chamou a gente para ir novamente para o culto noturno, né, da noite. E nós fomos, quando chegou lá, para alegria nossa, para a honra e glória do Senhor. A primeira pessoa que a gente viu foi a irmã, na igreja, totalmente curada, porque ela estava vermelhinha. Ela não era mais aquela mulher que eu tinha visto, roxa, sem cor. Estava totalmente corada, vermelhinha, alegre, feliz, agradecendo ao Senhor pelo que ele tinha feito, a cura que ele tinha dado. E essa irmã ficou muito. Foi alegria para toda a igreja o que o Senhor fez. E alegria muito mais para a gente, né? Porque viu que o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua curando, basta crer, basta Ele querer e a gente crer. E Ele faz. Glória a Deus, mãe. Glória a Deus, né, por esse mistério, né, que Deus fez. Então, assim, Deus já estava tudo planejado, né, para poder abençoar a senhora e a usar a senhora, né, a irmã Bilene ali para poder trazer vida, né, porque os médicos já tinham dado o decreto, né, que ela não ia ter mais vida, que só tinha 3 dias, que, em outras palavras, pode se despedir dela porque não tem mais jeito, né? Mas Deus é aquele que dá a palavra final, né? Então, como é que a irmã se sentiu assim quando a irmã viu ela, né? Eu imagino que foi uma alegria muito grande, né? Ver ela já revitalizada, viva, energizada, né?
e a senhora ter participado, né? Ter o privilégio de ter participado de um momento assim tão lindo como esse, né? Foi uma alegria muito grande para mim. E, inclusive, eu cheguei até a ficar assim, quase não reconhecendo, porque a pessoa que eu vi era totalmente diferente. Estava roxa, os olhos roxos, a boca roxa, sem cor, pálida. E à noite já está com assim o Corada, rosto né? todo corado, nariz bem vermelhinho. Então foi uma alegria para a gente. Eu sabia que Deus podia fazer muita coisa, mas em saber e ver é uma diferença muito grande, porque a gente se sente muito, muito feliz, muito alegre. É uma alegria que a gente não sabe nem como falar, como expressar. Glória a Deus. Mas a glória de Deus a gente viu na irmã. Glória a Deus. Glória a Deus, mãe. Glória a Deus. A irmã, a senhora e a irmã Belene sempre Deus juntava, né? Para fazer a obra, para poder trabalhar. Como é que funcionava isso, assim? Tipo, a senhora estava em casa e aí de repente Deus começava e tinha um preparo espiritual para isso, tinha algo assim que Deus dizia assim, faça isso, se prepare dessa forma, jejum, né? E aí da mesma forma Deus falava com ela e você se juntava e ia para a obra. Como é que funcionava isso? Exatamente, não era de qualquer jeito, não. Uhum. O Senhor primeiro falava e a gente tinha algo para fazer da parte dele e que dava as coordenadas para a gente se preparar, seja em jejum, em oração, em louvor, e dizia quantas vezes teria que ser feito, ele dizia tudo para a gente se preparar, para quando estava preparado, então ele falava para onde era e a data e providenciava as coisas, as condições financeiras, porque eu mesmo não tinha condições nenhuma de sair assim para fazer uma viagem. E eu me lembro que o senhor mandava costura para mim, para eu ter aquele dinheiro. O senhor, houve uma vez que o senhor, meu marido fez uns trabalhos e recebeu, e o senhor, quando eu pensei que eu ia fazer umas compras para casa, o senhor falou não, que era para ir para viajar. Então era assim que o senhor agia, sempre providenciando. Outra vez, minha cunhada saiu do emprego e chegou lá em casa muito perturbada assim, porque tinha saído do emprego. Ela disse, ore para ver se para eu receber, porque a empresa tinha entrado em falência. Então ela achava que não ia ter direito a receber, né, a indenização. E ela pediu para orar, ela ore porque o que Deus mandar fazer eu faço. Aí ela depois chegou na mesma semana lá em casa, agradecendo que recebeu a indenização. Ela e o irmão. Foi os únicos que receberam, os outros não receberam. E ela achou que foi a providência de Deus, que realmente Amém. foi. Então ela disse, o que Deus mandou eu fazer foi dar uma importância de dinheiro. Eu disse, não, não quero, porque a gente não pode orar para que Deus ir receber pagamento. Porque quem faz as coisas é o Senhor. Eu disse, não, mas o Senhor disse que você já sabia o que ele era para fazer com esse dinheiro. Aí o Senhor falou para mim que era para eu comprar passagem para ir para o Rio. Glória a E Deus. ali eu falei para a irmã e ela disse, eu posso comprar minha passagem. Então ela comprou a passagem dela e eu comprei com o dinheiro que a minha cunhada me deu. Só a passagem de ida, sem a volta, porque a volta era pela fé. Você está ouvindo
Eu quero testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Shalom, testemunhadores. Como vocês estão? Gente, hoje esse testemunho foi muito forte, assim, né? Da grandeza de Deus, do poder de Deus. É um daqueles testemunhos que a gente se pergunta o que é que Deus não pode fazer, né? E que coisa tremenda, tanto o testemunho de libertação, com a questão da árvore. Não, com certeza, esse testemunho da árvore, né? Ele é muito forte, né? Porque mostra a soberania de Deus, né? Que não há nada que Deus não possa fazer, o que possa desfazer, quebrar, libertar, né? Que poder é esse, né? Porque ele desfez, né? Ele desconstruiu toda aquela estrutura que tinha ali, né? Aquele simbolismo, toda a questão espiritual, né? E foi soberano em cima de tudo isso, né? E como tudo isso começou, né? A gente vê no testemunho que aquele rapaz ele recebe um grande livramento e Deus traz a revelação que existia algo sobre a vida dele e ninguém imaginava, né? E é como você falou, a soberania de Deus é impressionante, é magnífica, é maravilhosa. Ele sabe, ele revela para que a gente saiba e ele mesmo trata de quebrar tudo que é mal. Deus é tremendo, é maravilhoso. Como aquele testemunho de cura de uma mulher em estado terminal, né? 3 dias o médico tinha dado a ela e Deus ele mudou o quadro, né? Aquela coisa, tipo, os médicos deram a palavra final, humanamente falando, assim, né? Pela ciência e tudo, né? Mas a ordem final vem do alto, né? Então simplesmente Deus trouxe todo aquele contexto, né? Dela viajar para poder chegar ali com a irmã também e fazer aquela obra, né? Que Deus direcionou. Exatamente, e fica o exemplo para a gente, né? E muitas vezes acontecendo coisas no nosso dia a dia, situações que chegam, às vezes de doença, às vezes um problema, às vezes uma questão familiar. E a gente se vê sem saída, mas respira, né? E vamos lembrar, o nosso Deus pode todas as coisas. Não existe situação que não possa ser resolvida por Ele. E nós como cristãos, como servos, como filhos dele, nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele e deixar que a paz dele tome o nosso coração, aquela paz que excede todo o entendimento, ou seja, mesmo quando nada faz sentido a gente ter paz, mas é a paz de um coração que está firmado nele, que sabe que ele pode fazer tudo. Então que se tranquiliza e deixa tudo nas mãos dele, porque para ele resolver, basta ele querer. Exatamente. E fica o convite, né, assim, para que você que ainda não entregou, né, sua vida a Jesus, você possa se render, porque não tem lugar melhor, né, como diz o hino, do que estar, né, na presença de Deus. Então, assim, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, né, procure uma igreja, né, mais perto da sua casa, que você possa confessar, né, que você possa se entregar a Jesus, porque não tem nada melhor, gente, do que você viver, né, e ter esse Deus que é um Pai maravilhoso, que cuida da gente, que direciona a nossa vida, que rege nossa vida. Então, é isso, né? O amor do Senhor é o tesouro mais precioso que a gente pode encontrar nessa terra. Não há nada que se compare a ter a presença de Deus na nossa vida. Não há nada que se compare a viver essa vida com Cristo. E saber que depois que tudo isso aqui acabar, a gente vai desfrutar de uma eternidade com Ele. Glória a Deus. Isso é um presente
e a gente só tem em Jesus Cristo. Amém. Que Ele nos... Enfim, em resumo, Ele é que é o nosso maior presente, né? E aí eu deixo para meditação, né, que é um versículo muito conhecido, né, no meio cristão, mas que é direcionado, né, para essa questão, né, da salvação, que é o João 3,16, né? Diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é algo que é lindo, né? Esse versículo que fala da grandeza do amor de Deus, né, para a humanidade, né? E o plano de Deus para a humanidade, o plano perfeito, né? Minha querida, como é que faz para a gente se inscrever aqui no canal? Aí é fácil. É só entrar aqui no youtube.com/, eu quero testemunhar, clicar em se inscrever e ativar o sininho para que o YouTube te avise quando sair vídeo novo aqui no canal. Curte, compartilha e manda para outras pessoas também. Vamos fazer esses testemunhos alcançar mais vidas. E se você tem um testemunho, uma experiência com Deus, da grandeza, das maravilhas que Deus fez na sua vida, como é que a gente faz? É só você falar com a gente. A gente tá com Instagram, a gente tá com Instagram. Agora sim. Graças a Deus. Segue lá a gente no Instagram, @eu quero testemunhar. Se você quiser trazer algum testemunho para passar aqui no canal, fala com a gente, manda um direct pra gente. A gente quer saber dessa experiência maravilhosa que você teve com o Senhor. E se você preferir também, pode nos enviar seu testemunho através do e-mail. Essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é só você entrar em contato com a gente, que nós vamos ficar muito felizes de ver o nome do Senhor sendo glorificado através da tua vida. E a gente vai trocando uma ideia para levar esse evangelho, nessa mensagem linda das maravilhas de Deus. E até o próximo. Eu quero testemunhar. Continue buscando a Deus.